para esta rodada, mas que a gente nunca deixa de falar é o Corinthians, rapidamente, porque ontem o Marcelo Paz oficializou o pé na bunda, né? Aquela coisa meio... No Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados, ele não, na verdade ele não foi nem um pé ali, né? Foi aquela coisa já não tenho interesse. Até porque ele está em um relacionamento sério. Isso. Seríssimo, né? E monogâmico, Pois né? é. Até porque o futebol não permite a poligamia. Em alguns casos até alguns tentam, mas nem sempre dá certo. E A história da Leila comprar o Vasco, né? seria isso, um né? caso de poligamia. Mas pelo menos os no dois são futebol. amigos, né? Mas amigos. Amigos, Não dá pra amigos. misturar as coisas. Machuca mais, né? Então, mas no caso, o Marcelo Paes, eu até brinquei, né? Uma proposta de fato tentadora pra ele seguir no Fortaleza de boa. Depois que acabar a história dele no Fortaleza como o CEO, ele tem ali o mandato, né? Ele é o presidente do clube, né? Mas... Porque... Ele vai ter um final de ciclo, que eu acho que é 2020, se eu não tô enganado, 2026. Mas acho que ainda assim ele vai continuar internamente forte no Fortaleza. Ele é um cara que é muito ligado, o Marcelo Paz, não só ao clube, mas também à cidade. Sim. Ele é dono de uma rede de colégios, lá, se eu não me engano. Então é um cara que, assim, pra ele vir pra São Paulo, começar a trabalhar aqui no Corinthians, colocar também em risco, em xeque a imagem dele como um dirigente em ascensão. Sim. Não é negócio. E posso falar? Pra ser babá Do Augusto do Augusto Melo. Mas exatamente. Não, e onde que o Corinthians tava com a cabeça na hora de fazer esse tipo de proposta pra um dirigente que é sério? Sabe o que é? Porque assim, não... A pessoa com o mínimo de bom senso pensaria assim, olha, então, acho que o cara tá num projeto que tem menos de um ano que o Fortaleza efetivamente se tornou uma SAF. Então, é um projeto novo, ele já tá no clube há anos, é um clube que já tentaram tirar treinador e não conseguem, é um clube que, quando vende seus jogadores, vendem com muita responsabilidade. A questão é de que o Marcelo Paz, ele não sairia de um projeto sério, que ele está há muito tempo, que ele tem perspectiva de futuro e não é uma perspectiva de zona de conforto. O Fortaleza briga por outras competições. Ano passado, o Fortaleza chegou na final da Copa Sul-Americana. Exatamente. É um time, é um clube que está em ascensão, um clube que tem história, tem torcida, tem tudo pra conseguir mais coisas nessa temporada. E aí o Corinthians, que tá nessa bagunça, que não consegue arrumar nem a própria casa, quer tirar alguém de casa. Não tem condição. Por quê? Assim, o que o Corinthians esperava com esse movimento na minha avaliação? Se o Corinthians vai e consegue um acordo com o Marcelo Paz, estaríamos aqui todos batendo palmas. Nossa, que contratação, um cara que pode dar jeito, uma boa chamada, uma ideia legal do Augusto Melo. Então eu acho que ele buscava mais aprovação do que de fato um projeto para o Marcelo Paz trabalhar, porque o Corinthians não é uma SAF, então você tem o CEO, já tem outras limitações que não existem quando o clube é de fato gerenciado da forma que é o Fortaleza, então... A proposta é muito mais midiática, na minha avaliação. Essa tentativa é muito mais midiática do que realmente para tentar organizar a casa, arrumar a casa. O Augusto Melo tentou jogar de uma forma inteligente, eu diria, e não funcionou porque foi mais inteligente ainda o Marcelo Paz. Só um detalhe sobre o Paz é que ele renunciou, né, à presidência do Fortaleza no final de 2023 para assumir o cargo de CEO. E aí, então ele não tem necessariamente um mandato mais, né? Não, ele é um porque o contratado. Fortaleza ele virou uma SAF, né? então assim, ele pode ficar lá o tempo que quiserem que ele fique, ele também, né? Mais ou menos Ele isso. é um cara que é muito associado ao Fortaleza e vai ser pra sempre associado a essa ascensão meteórica do Fortaleza, porque, cara, e ainda que tá num princípio, né? Ele E mesmo meteórica, fala, só que ao mesmo tempo ela foi gradual, numa situação assim, né? Não é que teve um ano... Fortaleza ele vai se consolidando. Hoje você não fala mais em Fortaleza candidato a rebaixamento. Sim. Não é que teve um ano fora da curva. Olha só que trabalho e depois limpa o time, né? Aqueles casos em que todos os jogadores vão embora e o técnico vai embora, não. Os caras estão mantendo esse projeto e pouquinho de pouquinho eles estão conseguindo chegar longe. E o Marcelo Paz fala na nota dele, né? Em que ele recusa o Corinthians, ele diz... Eu ainda tô no começo do que eu quero fazer aqui no Fortaleza. E ainda realmente tem muito mais pra ser feito. E dá pro Fortaleza chegar muito longe e mais longe do que o Corinthians nos próximos anos. Tem mais estrutura, por que não? A gente tá falando aqui de um time que tem conseguido resultados mais expressivos do que o Corinthians. É claro que a gente não tá falando de história, pelo amor de Deus. E nem de tamanho também, que é muito diferente. Pois é, mas o Fortaleza tem mais
perspectiva do que o Corinthians hoje, tanto para um gestor quanto para um técnico, por que não até para um jogador de futebol. E o PDV falou sobre candidato a rebaixamento, por exemplo. Em 2020, quando o Fortaleza passou o primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento, no segundo turno dá uma virada e consegue uma vaga para a fase de grupos da Libertadores, salvo engano, tirando a vaga do São Paulo. Então, você vê que é um time que ele realmente tem um projeto, ele tem estrutura, o treinador não foi demitido. Então é um clube que ele mudou a sua forma de pensar e como pensa futebol também. Acho que hoje o Corinthians ele ainda é muito quadrado para futebol, então precisa rever o que tá fazendo e principalmente arrumar a casa, porque tem muita confusão acontecendo no Corinthians, investigação, situação dentro de campo, salário atrasado, paga salário, direito de imagem atrasado, processos na FIFA. Então, assim, o Corinthians ele vive uma situação muito complicada, e eu acho que o Marcelo Paz, sendo o CEO que ele é hoje, ele não entraria nessa situação justamente por ter uma visão de futebol diferente. Bom,